essa certeza da superioridade de Jesus Cristo. O Filho de Deus, conforme nós falamos hoje pela manhã na EBD, ele é superior. E nós temos nessa carta inúmeros exemplos de superioridade do nosso Jesus Cristo. Mas agora o autor aqui aos Hebreus, pelo menos nesses versos, ele quer afirmar a superioridade de Jesus Cristo quanto à antiga aliança e quanto aos profetas do Antigo Testamento. A antiga aliança e os profetas do Antigo Testamento. A gente percebe aqui que ele é o ápice da revelação. O texto está dizendo no capítulo 1, verso 1, que Deus falou assim, mas ele agora fala por meio do Filho. E nós temos a certeza, irmãos, que todos esses instrumentos de revelação foram muito importantes para o povo de Deus. Deus se revelou de várias formas no Antigo Testamento e de muitas maneiras. Todas essas revelações, o simbolismo da antiga aliança, ele é muito importante para a história e desenvolvimento da Igreja de Cristo. Mas agora o autor ele quer chamar a atenção dos seus leitores para que eles observem a singularidade de Cristo quanto à revelação geral, quanto à revelação do Antigo Testamento e também quanto aos profetas do Antigo Testamento. Então, nesse momento, irmãos, o meu objetivo aqui como pregador, o meu objetivo nesse sermão como pregador é mostrar aos meus ouvintes, mostrar aos irmãos, através das Escrituras Sagradas, a superioridade do Filho de Deus quanto às revelações e os profetas do Antigo Testamento. Eu tenho um desejo, eu espero em Deus, que eu também oriente nessa noite aos meus ouvintes, com esse sermão, a não retroceder na fé, buscando outros meios de revelação. Como falei hoje pela manhã, repito, é muito comum nos nossos dias nós percebermos a Igreja de Cristo buscando outros meios de revelação. E a igreja está viciada, se eu posso dizer assim essa expressão, nessas profetadas do dia a dia. Olha, eu tive um sonho com você. Olha, eis que te digo, eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida. Inclusive tem crentes que vão para a igreja necessitando disso. Quando chega no culto que não fala sobre felicidade e autorrealização, então o culto hoje não foi muito bom não, a palavra não foi para mim. Mas na realidade toda a Escritura é para nós, amados irmãos. E nós não somos viciados que vai ao culto em busca de autorrealização ou de felicidade. Nós estamos no culto para adorar a Deus. Nós estamos no culto para servir ao Senhor com alegria. E o que nós precisamos para a nossa vida, embora a felicidade seja muito importante, mas não é somente de felicidade. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o Senhor das nossas vidas nessa noite. Amém, amados irmãos? Eu quero então nesse primeiro momento falar dessas muitas maneiras de revelação, conforme o autor colocou aqui no verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras. Quando ele está aqui falando havendo Deus falado, ele está lembrando, irmãos, aos hebreus, que é o alvo dessa epístola, o alvo dessa carta, as formas pelas quais Deus se revelou no passado. Deus falou para nós assim na antiga aliança. É isso que o autor está tentando dizer aqui. Lembrem de como Ele falou com os nossos pais. Lembrem como Ele falou com Abraão. Lembrem como Ele falou com os nossos profetas. Mas vejam como Ele fala hoje. E aqui Ele está mostrando uma coisa importante, irmãos, para aqueles que andam duvidosos quanto à voz de Deus. Tem pessoas que dizem, Deus não fala comigo. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que Deus sempre falou. Deus não está em silêncio. Ele sempre fala. Ele falou no passado, Ele falou na criação, Ele falou em todos os seus atos. A voz de Deus é audível, nós conseguimos compreendê-la. Deus, Ele falou, mas no tempo do autor aqui, Ele também continuava falando. Irmãos, a nossa fé, ela consiste também nisso, na fala de Deus. Observem o que diz o salmista no Salmo 29. Vocês podem abrir esse texto comigo.
O verso 3 diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Então nós temos uma certeza aqui no Antigo Testamento, e o autor está colocando essa certeza também no Novo Testamento, que Deus sempre fala, que Deus ele está falando. Inclusive o silêncio de Deus é a sua fala. Ele também fala no silêncio. Aparentemente, aqueles anos ali da voz profética silenciada no período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, aparentemente era silêncio de Deus, mas Deus sempre utilizou da sua fala. Ele sempre falou. Então a nossa fé consiste na fala de Deus, e a fala de Deus hoje está representada nas Escrituras Sagradas. Então a nossa fé consiste na fala de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender o que as Escrituras falam. Muitas vezes, irmãos, aqui a gente, quando vai para esse campo da teologia, no autor ele diz assim: muitas vezes e muitas maneiras. Nós temos inúmeras vezes que Deus falou. Por exemplo, o Salmo 19 verso 1 diz que os céus manifestam a glória de Deus. Então, na criação, Deus estava falando. Os 7 primeiros dias da criação, Deus estava falando através da criação. Quando nós percebemos depois dessa completude da criação, Deus continuou falando com o seu povo, com Adão e Eva, com nossos primeiros pais, por meio da providência, os guiando, os direcionando, os iluminando, estabelecendo uma aliança com Ele. Deus continuou falando, Deus falou por meio da criação. Nós temos aqui um exemplo claro de como Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, usando a figura de Moisés aqui, em Êxodo 3, quando ele tem aquele encontro na sarça ardente, e o Senhor disse a ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Deus falou por meio das revelações. As revelações é essa manifestação visível da parte de Deus no Antigo Testamento. As teofanias também complementam essa ideia de revelação. Cada uma dessas revelações, irmãos, elas iam sendo progressivas. O ápice então de todas as revelações é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja que Deus fala na criação. A revelação, por exemplo, já é uma progressividade da revelação. A teofania, Êxodo 19, vem falar sobre isso. Deus se manifestando. Ali no Sinai, ele diz a Moisés: não, diga aos israelitas que não se aproximem, através de trovões, raios, da sua presença ali no Sinai, para mostrar para os israelitas a sua lei. Deus ele se manifestou. Deus se manifestou também em sonhos. O profeta Jeremias é um daqueles que contempla muitas vezes a voz de Deus por meio dos sonhos. Salomão, o sábio, em Eclesiastes 3, no verso 11 e 12, diz que Deus colocou a centelha da eternidade no coração dos homens. Então Deus também fala na consciência humana. No passado Deus também falou assim. Quando a gente olha, por exemplo, a libertação do povo de Deus ali do Egito, nós vemos Deus guiando o povo com mão poderosa e abrindo o mar vermelho. Deus falou também na história humana. Quando nós vemos, por exemplo, a lei de Deus sendo colocada ali em Êxodo 20, nós vemos que Deus também falou por sua lei. No Antigo Testamento, então, nós temos a revelação de Deus por meio da criação, revelações, teofanias, sonhos, consciência humana, história humana, a própria lei de Deus, anjos, sacerdotes, instituições, cerimônias, reis, o reino de Israel. Tudo isso apontava para a fala de Deus. Deus não deixou o seu povo sem direção. O texto diz que ele falou aos nossos pais. Os pais aqui são os antepassados de Israel. Os pais são os pais dos israelitas, Abraão, os patriarcas, Isaac, Jacó, tantos outros. Mas se nós podemos dizer, irmãos, se tem um ápice da revelação aqui no Antigo Testamento, o ápice da revelação aqui no Antigo Testamento é a voz profética. Nós podemos sim afirmar isso. É interessante a gente perceber que essas revelações, vez por outras, o povo de Deus ele começava a não ter
a ter uma certa desconfiança dessas revelações, porque os povos pagãos também traziam formas de revelação. Teve uma época que os sonhos, eles já não eram tão seguros assim no Antigo Testamento, porque às vezes existiam profetas comprados pelo dinheiro, que afirmavam ter tido um sonho como instrumento de revelação, mas na verdade eles estavam falando por sua própria ganância, eles estavam falando por seu próprio interesse. E aqui a certeza, irmãos, que nós temos aqui, os profetas, eles tinham esse modo, esse molde mais expressivo, porque eles falavam assim, diz o Senhor. Os profetas, o autor coloca aqui que no passado eles, de forma geral, eles foram o ápice da revelação do Antigo Testamento. Não é à toa que o Antigo Testamento termina sem a voz profética. Quando a profecia anunciada pelos profetas entra nesse estado máximo de prostituição, de mentira, de não verdade, então há um silêncio. Mas o autor diz que hoje ele fala por meio do Filho. Hoje ele fala por meio do Filho. Vejam aí, irmãos, o que diz Isaías 48, verso 17. Acompanhe comigo a leitura do texto. O texto diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Percebam que o tempo de Isaías era um tempo bem difícil para a nação de Israel. Isaías é aquele que ele mesmo diz que é de lábios impuros e vive no meio de um povo de lábios impuros. Mas está aqui Isaías falando por Deus. Essa mensagem, assim diz o Senhor, mostra a autoridade máxima da proclamação de Isaías. Ele não estava falando por algum ser inferior, ele estava falando pelo próprio Deus. Muitas vezes, irmãos, o profeta, ele encarnava a própria mensagem no Antigo Testamento. Vez por outra, a Jeremias foi lançado nas cisternas, e aquele profeta ali caído representava que Israel, ele tinha caído também diante do Senhor. Aquela fala de Oséias, que ele tem que resgatar aquela mulher que o trai, na verdade é a própria fala de Deus, mostrando a encarnação dessa mensagem pelo profeta. O povo de Israel estava distante de Deus, ele tinha outro amor, e o profeta simbolizava que Deus, ele é aquele que busca o seu povo apesar das suas imperfeições. Então os profetas demonstravam a mensagem, revelavam a autoridade da mensagem. Mas os nossos heróis do Antigo Testamento, por mais que eles tivessem que eles fossem esse instrumento de proclamação, mas o objetivo deles era olhar para frente, olhar para o futuro. Eles aguardavam a verdadeira profecia e o verdadeiro profeta de Israel. O autor aos Hebreus é categórico quando ele coloca isso aqui em Hebreus capítulo 11. Olhem comigo, irmãos, por favor, esse texto. A profecia foi o ápice da revelação de Deus no Antigo Testamento, mas os profetas, eles aguardavam a mensagem maior, o profeta maior, a autoridade proclamada, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que tem autoridade nas palavras. E o texto diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 39, e todos estes, é a lista, dos heróis da fé, tendo tido testemunhado pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vejam a harmonia agora que o autor está colocando aqui nesses textos, nesses versos. Os profetas foram grandes homens de Deus,
As revelações do passado foram muito importantes, mas a mensagem proclamada agora nos nossos dias, no tempo deles, era uma mensagem superior, porque eles esperavam a promessa, mas os hebreus ali do primeiro século já tinham alcançado essa promessa. Cristo já tinha concretizado a sua obra, já tinha realizado a obra por completo. Então, nesses últimos dias, agora o profeta vai falar aqui, o autor aos Hebreus vai falar aqui, nesses últimos dias. Quando nós olhamos essa expressão aqui, nesses últimos dias, do verso 1, que ele está se referindo ao Filho, se a gente pudesse ter uma tradução mais próxima do original, seria essa: no último final dos dias. No último final dos dias. Então, que período é esse que o autor aos Hebreus está falando aqui? No último final dos dias. É esse período que representa a encarnação de Cristo, a sua ascensão, mas depois a sua volta gloriosa. O período da encarnação até o período da sua segunda volta. Para o autor aos Hebreus, os últimos dias eram aqueles. Para nós, os últimos dias estão associados ao tempo do hoje. Até que Cristo volte, esse período dos últimos dias, então, é esse período final que o autor está falando, onde a máxima expressão da profecia, da voz profética das Escrituras está acontecendo. Não é à toa, irmãos, que nós, os crentes de uma igreja conservadora, tradicional, nós preservamos a exposição das Escrituras Sagradas, porque percebemos que o texto tem que ser explorado para que o Filho continue a falar conosco, para que ele continue a nos iluminar. Então o autor aos Hebreus está falando que agora é assim, que agora esse é o ápice da revelação. Vejam, irmãos, o passado então cede o seu lugar a algo mais glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Imagine que aquele encontro de Moisés ali com aquela sarça ardente não representava nada, embora representasse muito, mas era muito pouco comparado ao encontro dele de fato com o Cristo neotestamentário. Aquelas figuras do Antigo Testamento ali, o mar vermelho sendo aberto, os profetas anunciando, tudo isso, irmãos, era só o mínimo, porque o máximo é Cristo. Ele é a expressão mais gloriosa. Pelo menos esses versos, o verso 1 nos dá a ideia de três coisas aqui que o autor aos Hebreus tem em sua mente para falar com aquele povo: que Jesus Cristo cumpriu as ordenanças do Antigo Testamento, que ele agora substituiu a antiga aliança e a antiga profecia e os antigos profetas, e que ele ultrapassou de forma gloriosa todas aquelas manifestações e profecias do Antigo Testamento. Então ele cumpriu, substituiu e ultrapassou. E agora, irmãos, nós vamos perceber aqui a exaltação de Cristo por meio do autor aos Hebreus. Ele vai trazer algumas verdades sobre Jesus aqui, muito importantes para nós nessa noite. E o autor começa falando aqui no verso 2. O autor começa falando aqui no verso 2 algumas coisas importantes. Como nós podemos comparar a superioridade de Cristo em relação à antiga aliança e aos antigos profetas do Antigo Testamento? O autor aos Hebreus começa então no verso 2, a parte B: a quem constituiu herdeiro de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Verso 2, essa parte aqui está falando sobre isso. O autor aos Hebreus então pretende falar da superioridade de Cristo com relação à sua obra. Deus o constituiu herdeiro por tudo por causa da obra de Cristo. Cristo morre e ressuscita para a glória de Deus. Percebam a superioridade de Jesus Cristo, que ele morre e ressuscita. Os profetas podiam anunciar a obra do Messias. Os profetas podiam anunciar a obra de Cristo, inúmeros textos nós temos aí no Antigo Testamento que mostram esse anúncio dos profetas: ele virá, o Messias será o Redentor. O próprio Jó, quando ele está naquele grande momento de sofrimento, ele tem essa certeza da obra de Cristo. Ele diz que eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará. Então nós temos a certeza aqui, irmãos, que os profetas anunciavam.
mas Cristo realizou a obra de Deus. Cristo realizou a obra. A ideia aqui é que ele se tornou herdeiro porque ele de fato merece essa herança. Jesus é o único capaz de merecer essa herança da parte de Deus, porque ele foi o único capaz de ser poderoso nesse sacrifício. Os sumos sacerdotes anualmente ofereciam sacrifícios a Deus, mas o sacrifício de Jesus Cristo é de uma vez por todas e para sempre. Então o Filho não merece somente a terra, mas todo o universo por causa da sua obra. A superioridade está então aqui. Os profetas anunciavam sobre a morte e a ressurreição de Cristo, mas Cristo de fato morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Amém, meus amados irmãos? O Filho também ele merece ser exaltado, ele tem esse título, ele é superior, porque ele também fez o universo. A parte C, aqui, a parte B, na realidade, do verso 2 diz assim: por quem também fez o mundo, porque também fez o mundo. O tópico aqui que o autor aos Hebreus quer mostrar aos hebreus ali do primeiro século, aqueles que estavam saindo do judaísmo para o cristianismo, aqueles que estavam tendo agora fé em Jesus Cristo, é a superioridade quanto à sua pessoa. Nesse primeiro verso nós vemos a superioridade quanto à sua obra, mas nesse segundo verso, nesse primeiro momento do verso 2, né? E nesse segundo momento do verso 2, nós vemos a superioridade de Cristo quanto à sua pessoa. Os profetas eram instrumentos de Deus, irmãos, mas o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Os profetas anunciavam, proclamavam, eram instrumentos. Deus usava de forma poderosa os profetas da antiga aliança, mas o Filho é criador junto com o Pai e com o Espírito. Então o texto aqui, o autor está tentando exaltar a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E por que o Filho ele deve ser exaltado? Porque a pessoa do Filho deve ser exaltada, porque ele criou o mundo. E a palavra aqui, mundo, é aionas, que quer se referir não apenas ao mundo criado, mas todo o conteúdo da criação está dentro do propósito de Jesus Cristo, meus amados irmãos. As pessoas, a humanidade, as árvores, o mar, o universo, o mundo, o universo e todo o seu conteúdo, o Cristo, o Filho de Deus, foi quem criou. Ele sendo criador, veja o estado de humilhação que Jesus Cristo passa quando ele assume a encarnação. Ele sendo o criador de tudo, do universo, das pessoas, da humanidade, de todas as coisas, de todos os detalhes desse universo biológico, dessa vida que nós temos. Cristo é aquele que, por meio do seu sacrifício, ele recebe essa honra de Deus, de receber a herança, mas nós precisamos lembrar que a sua pessoa, ela é gloriosa acima de todas as coisas, que a pessoa do Filho é a pessoa do Deus Criador. Então, um comentarista bíblico colocou um verso muito importante aqui, que eu gosto dele, uma citação muito importante. Ele colocou assim: aquele que andou entre os homens, olha que sim, como Cristo é singelo, né? Como é vislumbrante a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que andou entre os homens foi o Criador dos homens. Aquele que andou entre os homens foi o Criador dos homens. Mas não somente isso, irmãos, ele não só é herdeiro por causa da sua obra, ele não só deve ser exaltado por causa da sua pessoa, mas ele é superior e deve ser exaltado por causa da sua presença na vida do seu povo, da presença real, permanente, constante de Cristo no meio do seu povo. O verso 3, a parte A, diz assim: o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Eu lembro aos irmãos que no Antigo Testamento houve algumas orações de Moisés pedindo para ver a glória de Deus, mas isso era impossível, porque a glória de Deus é a junção de todos os seus atributos. Moisés orou ali em Êxodo capítulo 32, a partir do capítulo 32, pedindo: Senhor, mostra-me um pouco da tua glória. E Deus só mostrou um pouco, né, da glória dele. Mas o que é que representava a glória de Deus ali no meio do povo? Representava a presença de Deus.
a presença de Deus. Aquela coluna de fogo iluminava a nação de Israel na sua peregrinação no deserto. Aquela nuvem de fogo representava um pouco da manifestação da glória de Deus. Aquela manifestação da glória de Deus dava a certeza da presença de Deus, do caminhar de Deus com o seu povo. A iluminação permitia que o povo fosse livre dos perigos do deserto. A iluminação e a nuvem protetora pela manhã traziam esse descanso em relação a esse calor escaldante do deserto. E nós estamos vendo aqui, irmãos, a superioridade da presença de Jesus Cristo no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento estava representada nas tipologias, nas figuras, nas cristofanias, nas teofanias, mas os autores neotestamentários dizem que Cristo, ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. O Cristo que viveu entre nós é o Deus Emanuel, amados irmãos. O Cristo que viveu entre nós nos dá a certeza da sua glória, mas nos dá a certeza também da sua presença e nos dá também a certeza da sua misericórdia. Ele é o Salvador da igreja. Que bom que nós temos esse Jesus, irmãos. Que bom que Ele está conosco em todos os momentos. Tem muitos cristãos que, por causa de um pecado, se afastam de Cristo. Mas eu louvo a Deus pela presença de Cristo em nossas vidas, porque quando muitas vezes nós queremos nos afastar de Deus, o Senhor Jesus é aquele que nos toma pelo braço e nos coloca novamente no aprisco. O povo de Israel, eles esperavam esse Messias, mas o povo de Deus do Novo Testamento, eles tiveram a certeza dessa presença do Messias, da glória de Deus manifestada através do Messias. Lá naquele momento de Mateus capítulo 17, vocês veem que o autor faz questão de mostrar que a figura de Cristo transfigurou-se. E essa palavra transfigurou-se ali em Mateus capítulo 17 diz que ele brilhou como o sol, que as suas vestes ficaram com um brilho intenso. É sobre esses eventos de Cristo que os autores neotestamentários estão mostrando a sua presença. Que o Cristo, antes mesmo de ser ressurreto, ele já dava indícios e clareza e certeza para o seu povo que ele ressuscitaria. E em Mateus capítulo 17 nós temos duas figuras de extrema importância no Antigo Testamento, Moisés e Elias, mas nenhum deles tem a glória de Cristo, nenhum deles revelam essa centralidade de Cristo. Quando Pedro quis fazer uma tenda para os três, a própria voz do alto disse: "Este é o meu filho, a ele ouvi". A presença de Cristo no meio do povo de Deus é a certeza do amor de Deus para com seu povo. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Ele também é a expressão exata do seu ser. Nós temos essa certeza aqui na parte B do verso, e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui o autor aos Hebreus quer mostrar a superioridade de Jesus quanto à sua representação. Os profetas representavam Deus, eles diziam: assim diz o Senhor, eu estou aqui em nome de Deus, mas o Cristo é a própria imagem de Deus. Essa palavra aqui, expressão exata, vem de uma palavrinha grega como se tivesse esse sentido. Vemos em Cristo o carimbo real, vemos em Cristo a imagem do soberano, vemos em Cristo a autoridade de um rei. Então o autor aqui aos Hebreus estava mostrando que os profetas eram embaixadores, mas Cristo é o próprio Deus encarnado, substancialmente ligado em Deus. Ele e o Pai eram um. Então ver Cristo era ter a certeza que o Pai estava no meio do seu povo. Ele é a expressão exata, irmãos. Mas nós chegamos aqui na parte final desse verso 3, onde ele diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder.
Se nós pudéssemos enumerar aqui as características do Filho de Deus e mostrar a sua superioridade, nós teríamos então essas características de Cristo. Ele é herdeiro, ele é criador do universo, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata, mas ele também é o sustentador, E aqui o autor aos Hebreus está tentando mostrar a superioridade de Cristo quanto à sua providência. Os profetas pediam a Deus por providência: Senhor, olha a necessidade do teu povo, veja a necessidade de Israel, interceda por nós. Mas o Cristo era a própria providência. Ele é a certeza de que o povo de Deus não está sem alimento. Hoje pela manhã eu tive eu disse naquela exposição que os evangelistas são muito seguros quanto à figura de Cristo. E quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos o Cristo realizando milagres, e nós podemos ver aqueles milagres de forma material, mas João ele tem o objetivo de mostrar Cristo de forma íntima. O que é que o mestre pretendia quando ele multiplicava pães e peixes, quando ele dava alimento para as nações, para o seu povo? Nós percebemos no livro de João pelo menos 7 vezes Jesus Cristo se identificando como esse eu sou, o pão da vida, a porta das ovelhas, a água da vida, isso mostrando a sua providência. Se você está com sede espiritual, então venha a mim, eu sou a água da vida. Nenhum profeta poderia dizer isso: venha a mim porque eu saciarei a sua sede. Nenhum profeta poderia dizer: venha até mim porque eu sou o pão que alimenta a sua alma, que acaba com essa sua fome espiritual de Deus. Venha até mim porque eu tenho providência para essa sua paralisia espiritual, e é por isso que Cristo curava paralíticos. Venha até mim você que está em cegueira espiritual, e é por isso que Cristo abria os olhos daqueles que não viam, porque Ele é sustentador de todas as coisas, Ele é providente em todas e qualquer situações. Os profetas não podiam ser a providência, eles rogavam por ela. E é interessante, irmãos, que essa palavra sustentando todas as coisas, por sua palavra poderosa, pelo menos tem 2 expressões aí no grego que estão associadas a essa sentença. Uma é suportar por baixo e outra é movimento. Suportar por baixo, movimento. Isso tem a ver então com a obra de Cristo. É que Ele constantemente está suportando pelo povo de Deus, sendo âncora para nós, e está também se movimentando para agir em meio às nossas necessidades. Meus amados irmãos, talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo bem assim: Senhor, eu estou tão aflito, eu preciso resolver aquele problema. Nós estamos ouvindo sobre um Cristo que se movimenta e que sustenta, e é um Deus que conhece as necessidades do seu povo, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu coração, e a boa notícia é que Ele é a própria providência de Deus para aquilo que você necessita. Nosso Deus é um Deus em ação. Irmãos, o resumo então desses versos aqui de 1 a 3 é que Jesus Cristo é superior quanto à sua obra. Os profetas anunciavam, mas Cristo realizou. Ele superior à sua presença. Os profetas viam, mas Cristo é a própria presença. Ele é superior quanto à sua representação. Os profetas representavam, eram embaixadores, mas Cristo é o próprio Deus. É superioridade quanto à sua providência. Os profetas pediam providência, mas o Filho é aquele que provê, Ele é a própria providência. E para terminar, irmãos, essa sequência da narrativa aqui do autor, nós temos essa parte final, e a parte final diz assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus Cristo também é purificador. O autor diz que ele realizou a obra da purificação. Qual é a superioridade de Cristo então em relação à antiga aliança ou em relação aos antigos profetas? A superioridade de Jesus aqui está expressa, relacionado à sua pureza. Cristo é santíssimo, extremamente puro.
Só Cristo, somente Cristo, unicamente Cristo poderia fazer essa obra da expiação de pecados, porque inclusive os sacerdotes, mesmo lavados, antes de entrar no Santo dos Santos e de oferecer as ofertas de expiação ali no Antigo Testamento, nenhum deles tem a pureza, ou teria a pureza do próprio Cristo. O Filho de Deus Santo se fez pecado por nós, é isso que Paulo diz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A santidade de Cristo, irmãos, nos dá acesso a Deus. A santidade de Cristo nos permite ter comunhão com Deus. As nossas orações só são atendidas nessa noite, nas nossas vidas, em nossas casas, por causa da santidade do Filho de Deus. Todas as vezes que nós erramos, irmãos, o que Deus ele analisa é a santidade do seu Filho. Ele olha para a pureza do seu Filho e diz novamente: Ele é o representante do meu povo. O estado de santidade que eu quero é esse. De fato, Ele é santo. Ele pode trazer santificação para o meu povo. Através do meu Espírito Ele pode fazer isso. Irmãos, Cristo resolveu o problema do mal e do pecado. Nós não temos mais agora acusador diante de Deus. No Antigo Testamento os profetas anunciavam sobre essa pureza de Jesus, mas vez por outra um dos inimigos da igreja estava entre os seres celestiais e ele dizia: também dessa forma que Jó vive, tira tudo. Mas quando Cristo morre, meus amados irmãos, quando Cristo ressuscita, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a sua pureza, ela satisfaz as exigências de Deus. Então, que bom, irmãos, termos a certeza de um Deus santo, de que por meio do seu sangue, do seu oferecimento, Ele resolveu o problema da maldade, resolveu o problema do mal, resolveu o problema do pecado, e hoje Ele é o representante da igreja, Ele é purificador. Eu lembro de Isaías 45, eu queria que os irmãos olhassem esse texto, Isaías 45. Observe o que diz o verso 22 desse texto. Eu quero trazer esse texto nessa noite para todo aquele que é cristão e não tem certeza da sua fé. E eu quero também trazer esse texto para os ouvintes que ainda não creram em Cristo. Por causa dessa superioridade de Cristo, quanto à sua pureza, nós podemos olhar para esse texto e ter a certeza da salvação. O profeta Isaías diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A salvação vem de Deus, irmãos. Esse texto é o texto da conversão de Spurgeon. O grande pastor batista, um belo dia pela manhã, foi impossibilitado de ir para a sua igreja local. A neve estava forte ali na sua região. A mão de Deus direcionou Spurgeon para uma igreja metodista. Ele está agora diante de uma congregação que tem apenas 12 pessoas aproximadamente. E os comentaristas vão dizer, aqueles que relatam essa história vão dizer que existia um pregador naquela igreja que poderia ser ou um pastor não oficial ou um diácono. De alguma maneira a gente está falando de um pregador sem o título, sem o ofício. E esse pregador, ele não tem tanta desenvoltura, mas Spurgeon está ali naquela igreja recebendo abrigo da neve, numa congregação que foi impossibilitada de chegar ali por causa da neve. Ele não chega na sua igreja batista local, mas ele está em uma igreja do Senhor Jesus Cristo. E um pregador, vamos dizer assim, se a gente puder utilizar essa palavra no bom sentido, um pregador leigo está pregando as Escrituras Sagradas. E esse pregador leigo está olhando para essa congregação pequena, e esse pregador leigo não sabe que Spurgeon é um cristão, aparentemente, mas ainda não é um convertido. Spurgeon diz em sua biografia que ele andava muito próximo da luz, mas não estava na luz. E nesse dia que esse pregador prega,
e ele cita essa passagem de Isaías. Ele diz para aquela congregação: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. E aquele pregador, olhando para aquela congregação, ele olha também para Spurgeon. Ele fala: irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos de Cristo. E naquele momento o coração de Spurgeon é quebrantado. Naquele momento as escamas dos olhos de Spurgeon são tiradas. Eu estava próximo da luz, mas não estava na luz. Spurgeon passou 4 anos convivendo com seus avós. Ele teve uma dificuldade familiar, e nessa vida cristã na sua casa, ele leu 3 grandes livros puritanos. Um deles foi O Peregrino, de John Bunyan, que depois da Bíblia é o 2º livro mais vendido no mundo. Quantas são as citações de Bunyan? Se Spurgeon com 2 anos estivesse lendo O Peregrino, ele seria um prodígio. Então nós não podemos desconfiar que Deus pode colocar essa capacidade nas crianças da leitura. Se fosse os avós de Spurgeon, algum responsável que estivesse lendo aqueles escritos de Bunyan, também Spurgeon estava lendo, porque ele estava ouvindo as histórias do Peregrino. Mas todos esses argumentos do Peregrino faziam com que Spurgeon estivesse muito próximo da luz, mas ainda não estava na luz. Mas o sola escritura, somente Cristo, só a palavra de Deus foi poderosa e eficaz para chegar no coração de Spurgeon e dizer: você não precisa de mais nada, você só precisa de mim, você só precisa de Cristo. Essa certeza, irmãos, essa é a certeza que nós temos, que ainda hoje Cristo é purificador dos corações, que nessa noite Ele traz pureza ao nosso coração pecador, certeza a essa nossa vida de incerteza, segurança quanto ao futuro. Meus amados irmãos, Ele é puro, mas Ele também é aquele que é rei da igreja, rei do povo de Deus. E o verso final diz que Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui Cristo está agora mostrando como é belo o seu governo, amados irmãos. Houve uma tentativa em Israel, a tentativa de encontrar um rei segundo o coração de Deus. O próprio Davi foi intitulado, foi chamado assim pelo próprio Deus, mas o rei de Israel era falho. Nós vemos que Davi, em um dos momentos da sua vida, ele pecou contra Deus. Ele fez aquilo que desagradava ao Senhor de forma pública, porque os pecados ocultos nós não podemos sondar, mas de forma pública Davi fez isso. E até mesmo esse rei intitulado de o rei segundo o coração de Deus não representava de forma íntegra, completa, como é o reino de justiça e paz da parte de Deus. Mas uma vez que Cristo veio aqui na terra, amados irmãos, uma vez que Ele se encarnou, nós vimos o reino desse Senhor Jesus Cristo. É um reino de justiça e de paz e de misericórdia. Uma certa vez João Batista estava em dúvida, ele estava perguntando aos seus discípulos se o Messias estava entre eles, e ele fez essa pergunta aos seus discípulos, dizem: é o Messias mesmo que está entre nós? Os seus discípulos, João Batista estava preso nesse momento da sua vida, os seus discípulos foram até Cristo, e Jesus Cristo disse para eles o seguinte: diga a João que os cegos veem, os coxos andam. Então João, foi aquecido novamente o coração de João naquela prisão, com a certeza de que não era Herodes que estava ali governando, que aquela prisão não era prisão, na verdade era liberdade, porque prisão com Cristo é liberdade. Jesus Cristo estava governando a vida de João. Jesus Cristo estava dando força a João Batista para que ele enfrentasse as duras noites da prisão, porque o rei governa de forma justa e o governo de Deus é superior ao governo do mundo. Esse símbolo aqui à direita é símbolo de autoridade. Lucas 22, capítulo 69, Romanos 8, verso 34, Hebreus 8, de 1 e 2, vai mostrar sobre esse símbolo de autoridade. Nas alturas, aqui no verso final, quer dizer que não existe nada na criação acima do governo de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, quando a gente olha para essas guerras, irmãos, que estão acontecendo no mundo, quando a gente vê o Estado Islâmico, entre outras situações dos muçulmanos, tantas coisas acontecendo,
nada disso está acima do governo de Cristo. Ele está nesse momento no seu alto e sublime trono, regendo todas as coisas, sustentando todas as coisas pelo seu poder, sustentando a minha vida, sustentando a sua vida, sustentando a igreja de Cristo. Então, irmãos, por que retroceder? Por que querer outros tipos de revelações? A mensagem aqui então para os hebreus é clara, aqueles primeiros hebreus ali, os irmãos do primeiro século. A mensagem aqui é que o Filho é superior à antiga aliança e superior aos profetas. Ele é superior em sua obra, em sua pessoa, em sua presença, em sua representação, em sua providência, em sua pureza e também em seu governo. Ele é superior. O autor aqui não só mostra Cristo como o grande profeta de Israel, mas ele apresenta também ele como intercessor e como rei de Israel, e rei agora da igreja. Esse é o cenário. A mensagem que o autor queria então trazer ao coração dos seus primeiros leitores era essa: irmãos, caminhem com Cristo, amem a Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos agora de teofanias, nós não precisamos de sonhos, nós não precisamos da sarça ardente, nós não precisamos de profetadas, nós precisamos de Cristo, de comunhão com Cristo, da santidade de Cristo, do governo de Cristo em nossas vidas. Que Ele seja bendito em nossas vidas nessa noite. Para finalizar, meus amados irmãos, eu tenho algumas aplicações e eu quero trazê-las para os irmãos nessa noite. A primeira aplicação que eu quero colocar aqui, como sempre faço, uma vez que Cristo é superior à antiga aliança e à antiga profecia, a profecia do Antigo Testamento me refiro, só o Filho de Deus pode salvar, meus amados irmãos. Essa é a primeira sentença que eu tenho aqui para aplicar nos nossos corações. O Filho de Deus garante salvação aqui para nós, para Cupira, para Maceió, para Maragogi. Ele garante salvação porque Ele é purificador. Ele realizou a obra, Ele fez tudo, Ele colocou os seus méritos no seu povo. Nessa noite Ele pode estar batendo a porta do seu coração, e Ele pode estar falando com você agora e dizendo: eu sou tudo que você precisa. Nós confiamos que só o Filho de Deus pode nos salvar. Meus amados irmãos, como falei hoje pela manhã, talvez alguns de nós de igrejas reformadas, tradicionais, estejamos adentrando em outros arraiais e misturando a nossa fé. Nessa noite eu quero trazer essa aplicação para nós, irmãos. Persevere em uma igreja bíblica. Persevere em uma igreja bíblica. Nós vamos ter dificuldades, vai ser árdua a nossa caminhada. Sim, teremos aflições, mas, amados irmãos, estar numa igreja bíblica que anuncia a mensagem do Filho de Deus é a certeza de estar no caminho da salvação. Quantos têm ido para algumas igrejas por causa do louvor e não por causa da exposição? Quantos têm ido para alguns arraiais por causa do milagre? Olha, o pastor Roberto, ele fala tão mansinho, sabe, que agora bom é aquele lá, que quando prega, a menina, a pessoa chega a se arrepia. Irmãos, isso é paganismo. Isso é paganismo. Perseveremos numa igreja doutrinariamente madura, que expõe a palavra de Deus. A vida cristã aqui é uma peregrinação, vamos passar por inúmeras tribulações, mas já pensou alicerçar a nossa fé em arrepios? Já pensou alicerçar a nossa fé em homens, em política? Já pensou, amados irmãos, associar a nossa fé em amizade? Já pensou alicerçar a nossa fé na nossa família? Estamos perdidos, porque só Cristo é o que se movimenta e sustenta o seu povo. Só Ele é a grande providência de Deus. Então persevere nessa noite no Filho de Deus. Rejeite, amados irmãos, os ensinos que o Filho não ensinou.
Rejeite os ensinos que o filho não ensinou. Todo esse ensino é bíblico. Nós devemos amar a Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus, o Criador do universo, a expressão exata, o sustentador, o purificador e aquele que assentou-se à direita de Deus. Nós devemos amar a Cristo, porque Ele é a mensagem central do Evangelho. Qualquer outro ensino que priorize o sonho acima das Escrituras, que priorize a visão profética acima das Escrituras. Tem até cristãos que não saem de casa sem ouvir, sem atentar para o horóscopo. Eita, o que é que a numerologia está dizendo hoje? Misericórdia, Senhor, hoje o dia não está bom. Meus amados irmãos, tem cristãos que querem viver baseando a sua vida na crença em anjos. Tem pessoas que dizem assim, que tem cultos que são parados, não para ouvir uma exposição das Escrituras Sagradas, mas para ouvir um testemunho que dizendo assim: olhe, um determinado momento da minha vida, Deus me levou para o inferno. Foi isso mesmo que as Escrituras dizem, irmãos? Que Deus leva alguém para o inferno e depois essa pessoa volta para dizer como é o inferno? É assim que as Escrituras dizem? É assim que Cristo falou? Então, amados irmãos, tudo isso no fundo é praticar o judaísmo. Tudo isso no fundo é praticar os antigos rudimentos, e nós não precisamos disso, nós precisamos somente do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus chama você nessa noite a crer nele. O Filho de Deus desafia você nessa noite a perseverar no Filho em meio às suas lutas. Como foi cantado, só em Jesus confiarei. Só em Jesus confiarei. Como foi cantado que Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Como foi cantado que domingo é um dia de contemplação, que nós amamos a doutrina bíblica. Então que nós creiamos no Filho de Deus, perseveremos nele, rejeitemos os falsos ensinos e pratiquemos de fato a fé cristã. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra. Será que eu